Você é capaz de imaginar como era a vida antes da internet? A rede mundial de computadores só chegou no Brasil em 1988. E hoje em dia é muito difícil imaginar a vida sem ela. A internet mudou os nossos hábitos e a maneira de nos relacionar. O Estação Livre de hoje vai falar um pouco dessa rede, no que ela tem de melhor e de pior. Dá uma olhada. E aí, galera, aqui quem fala é a Thaís, mais conhecida como Thay Pires nas redes sociais, ThayPires07. E hoje eu vim aqui no Tietê Plaza Shopping dar só um close aqui nas coisas que tem. E vai rolar dancinha, rola close e entrevista comigo também, hein? Já, já. Bom, o que é o 6G? É uma internet que irá trazer uma nova mudança de paradigmas para a humanidade. A internet é quase que inesgotável, porém existem mecanismos decidindo aquilo que vai aparecer para a gente ou não, os algoritmos. O que faz uma NFT valer milhões? É toda essa questão de ser única e exclusiva. O que é nomofobia? Nomofobia, ele é um termo que foi criado no Reino Unido e ele se refere a uma angústia, a um desconforto de estar offline. Internet não existe, né? Existe natureza, existe água limpa, existe ecoturismo, mas a internet não. Hoje a internet, é muito bacana, assim, de que a gente possa colocar o nosso trabalho, a nossa realidade, a nossa cultura, para não indígena ver através disso. A luta é constante, eu sou perseverante, não vou descansar. E para falar sobre esse maravilhoso mundo da internet, eu tenho o prazer de receber aqui a especialista em tecnologia, Lisiane Lemos, e a desenvolvedora de software, Simara Conceição. Boa noite, Simara. Boa noite, Lisiane. Obrigada pela presença aqui no Estação. Desenvolvedor mobile, analista de redes sociais, vendedor de marketplace. Várias profissões surgiram com a internet, mas certamente a mais cobiçada é a de criação de conteúdo, que é o trabalho dos famosos influenciadores, né? Nós conversamos com uma influenciadora e um especialista em carreiras, que fala um pouco desse trabalho. Já vou estar postando, hein? O negócio aqui é em tempo real, viu, galera? Eu trabalho com as redes sociais, mais especificamente o Instagram e o TikTok, que são as plataformas que eu tenho mais seguidores. Juntando as duas, dá mais ou menos uns 4 milhões de seguidores, bastante gente, graças a Deus. E eu tô muito feliz com o meu trabalho. Eu faço mais humor, lifestyle, eu gosto de look, sabe, combinar umas cores, assim. Essa é uma profissão que, se a pessoa se empenhar bastante, consegue ser muito duradoura. A gente já tem aí influenciadores como Lucas Neto, Felipe Neto, Paty dos Reis, que são criadores que começaram junto da internet e que até hoje continuam gerando conteúdos e ganhando grana. Eu tava trabalhando normalmente como CLT e aí eu já tava fazendo alguns vídeos. E aí eu tava começando a tirar uma renda legal e aí tava razoavelmente parecido com o que eu tirava no CLT. Falei, vou sair daqui e vou me dedicar com o trabalho nas redes sociais. Meus pais ficaram um pouco apreensivos, o que é comum. No começo, né, eu tive que explicar pra eles como é que funcionaria e como que eu ia conseguir lidar com tudo isso. E eles super me apoiaram, então deu tudo certo, graças a Deus. E aí eu fui começando um passo de cada vez. Teve um vídeo meu que bombou, Desastres Amorosos, porque eu já sofri muito. Caraca, e eu usei isso como conteúdo, a minha tristeza, gerando entretenimento pro pessoal. E aí foi o que bombou e eu tamo aí até hoje. Pra que você quer um tempo, que não sei o que? Ele falou assim que tava meio avoado, eu super aceitei o tempo, mas quando acabasse ele ia me falar, a gente ia voltar tudo numa boa. Ele pediu isso porque não tava pronto pra namorar. Beleza, aceitei numa tranquila. Daqui a pouco, gente, 2 dias depois ele me aparece aqui namorando com uma menina do condomínio. E adivinha quem é o palhaço agora? Eu não tinha noção como que postava conteúdo, horário, que isso tudo conta, planejamento, que também é muito importante para você conseguir fazer mais coisas com sucesso. Para que você se torne um criador de conteúdo de sucesso, para que você possa ganhar dinheiro das marcas patrocinadoras, que é o que todo mundo quer fazer quando começa a gerar conteúdo, você precisa entender isso como uma profissão. Você precisa entender isso como um dia a dia de trabalho. Já ouviu falar daquele negócio de cantor de uma música só? Você não pode ser um criador de conteúdo de um vídeo viral só. Você tem que conseguir manter esse seu hiato. Então, assim, estuda,
dá uma olhada no seu conteúdo, no campo, como é que você tá, como é que os criadores que criam o mesmo conteúdo que você estão levando tudo isso, para você ter uma ideia. Não é copiar, tá? É você conseguir ter uma noção. Então é muito de você se recriar todos os dias, o que ajuda demais, mas dá pra viver com a internet, gente. Arrepia, bicho! Para geração de conteúdo na internet, uma das principais coisas que eu sempre falo em todo lugar que eu passo é encontre o seu nicho, porque isso vai te ajudar a ser especialista em um determinado assunto. Estamos falando aí de um universo onde hoje no Brasil existe mais criadores de conteúdo do que dentistas. Olha só o tamanho da grandiosidade dessa profissão. Com a internet até hoje eu não tenho um fixo, eu não tenho tipo, nossa, todo mês eu vou receber isso. Não, hoje você tem que ter um controle financeiro. Então assim, eu recebi um valor legal, eu vou guardar um pouquinho, porque mês que vem eu não sei quanto que eu vou receber, se eu vou receber mais ou menos que isso. Pra eu manter a vida, então tem que ter uma cabeça financeiramente boa, pra você não sair gastando tudo. Gente, eu vim da periferia Zona Leste, eu nunca vi tipo uma quantidade exorbitante de dinheiro assim. Não que hoje eu ganhe rios, mas eu tenho uma condição melhor de vida do que eu tinha antes e eu consigo me manter sozinha. Hoje eu moro sozinha, mantenho meu apartamento sozinha, faço faculdade também. Então, assim, é mais o financeiro mesmo que você tem que dar uma entendida pra conseguir conciliar com tudo isso. Algum dos erros mais comuns quando a pessoa está nesse universo de criador de conteúdo é imaginar que precisa falar sobre tudo. E mais uma vez, você não precisa dar opinião sobre tudo. Encontre o seu nicho e fale só sobre isso, porque vai ser muito importante até para a sua saúde mental. Outro ponto muito importante é cuide-se, porque esse é um universo onde tem diversas informações a todo momento, diversas comunicações, tudo pode se mudar, um algoritmo pode mudar da noite pro dia e você pode perder seguidores, por exemplo. Se eu pudesse dar uma dica pra vocês, tentem fazer um conteúdo que vocês gostem, porque é isso que vai levar pra frente, sabe? Quando a gente faz uma coisa forçada, a gente não consegue manter isso por muito tempo. Então, se você for você, vai dar tudo certo. Gente, é essa a minha história. Nossa, tô muito gratificante com tudo, mas calma aí rapidinho que eu vou aproveitar esse espaço e gravar algumas coisinhas aqui pra vocês. Lizzy, dá a impressão que eu tenho é que é um espaço democrático esse da internet, das redes sociais, onde qualquer pessoa pode ser um influenciador e alcançar o sucesso. Isso é real? Olha, Cris, eu acredito que não é, né? A gente achar que dentre bilhões de pessoas todo mundo vai ter o sucesso em múltiplas plataformas, com múltiplos usuários e finalidades, não tem como. A gente conversou antes nos bastidores, né, que agora a criação de conteúdo, e eu que tenho múltiplas plataformas, é um negócio. Você tem que pensar como uma empresa que você é o ator principal. Se você ficar doente, se acontecer alguma coisa, qual é o perfil do seu público, que tipo de conteúdo te deixa mais feliz? E a gente falou também de saúde mental, porque às vezes o algoritmo não entrega os resultados e a gente pensa que tem a ver com a gente. Então, se eu for pensar, é um espaço plural, eu acho que é uma porta aberta para todo mundo, mas tem que entender que não pode ser criar conteúdo por criar conteúdo. É o que eu vou agregar na vida das pessoas, o que eu vou produzir que essa sociedade precisa, ou mesmo quando elas vão se enxergar. Eu comecei criando conteúdo sobre vida corporativa, porque eu sou filha de professora e de bombeira, e não tinha ninguém que tivesse me ensinado qual era a roupa que eu tinha que usar, qual era a linguagem que eu tinha que usar, como é que eu vou me preparar. Essa semana eu falei sobre síndrome da impostora. Como é que eu vou me sentir pertencente a esse lugar? E aí eu conecto com as pessoas e faço disso o meu espaço dentro desse ambiente. Mas considerando que a gente está falando do setor privado e que são plataformas privadas, elas têm controle dos dados, da informação e de quem a gente vai alcançar. Então não vai ser tão fácil assim. É difícil, né? Parece fácil, mas não é. Simara, o conteúdo que você produz está muito voltado na formação de mulheres, porque você ensina desenvolvimento de software. Que habilidades as pessoas precisam ter para entrar nessa área? Ah, maravilha. Antes eu queria falar um pouquinho também sobre o tema que Lizzy comentou, que eu estou vivendo esse momento. Eu comecei a criar conteúdo para me conectar com pessoas que se pareciam comigo, para que elas pudessem ter acesso também ao mercado de trabalho. E é um mercado, porque eu estava inserida, eu sabia que existia, sabe? Mas eu vim do interior da Bahia e ninguém nunca me disse lá em Alagoinhas que eu poderia ser desenvolvedora de software numa empresa global. Então eu pensei, vou usar as plataformas para falar isso para essa galera que estão aí nos interiores, que estão em Alagoinhas. E hoje muitas amigas, inclusive, começaram a estudar por causa disso. Todo mundo merece saber, né? Sim. Então, esse era o objetivo. Eu comecei a criar conteúdo para me conectar com essa galera e para contar que existem caminhos reais e possíveis para a gente na tecnologia. E agora eu estou vivendo esse momento de...
eu sou uma empresa também. E como está sendo difícil fazer essa virada de chave, sabe? Porque eu comecei a alcançar essa galera que se identifica, mas é como que isso demanda tempo, demanda energia, demanda trabalho. E se é trabalho, merece remuneração. Merece. Como é que a gente vira essa chave? Então, eu estou vivendo essa virada de chave. E quanto à criação de conteúdo, para contar quais são essas habilidades que as pessoas precisam, geralmente eu compartilho um pouco do meu dia a dia, mas eu conto também tutoriais. Então, como que você aprende uma linguagem de programação? Como que você consegue, no dia a dia ali, entregar soluções que façam sentido para a sociedade? Eu falo um pouco sobre isso na internet. E as principais, eu acho que a principal habilidade para uma pessoa se tornar uma pessoa desenvolvedora é aprender a aprender. Aprender a aprender. Acho que é uma habilidade para tudo Pra todo mundo. na vida, né? Nós mal nos acostumamos com o 5G e já estamos ligados nas pesquisas da tecnologia 6G, que será lançada em 2030. Direto de Paris, o engenheiro elétrico Paulo Sérgio Rufino Henrique falou sobre essa futura rede sem fio aí que promete oferecer um sinal de internet para todas as partes do planeta. Bom, o que é o 6G? 6G é uma tecnologia de rede sem fio que irá complementar o que nós temos hoje na rede 5G e que trará novos casos de usos que a rede 5G não pôde integrar, que pela primeira vez terá a oportunidade de atender os grandes desafios da humanidade e do nosso planeta, focada no grande pilar de desenvolvimento humano, os 17 pilares de desenvolvimento humano sustentável que a ONU colocou. Estamos estudando neste exato momento quais serão os pré-requisitos e quais serão as áreas tecnológicas a serem aplicadas dentro dessa futura rede, pois 6G estará presente nas nossas vidas a partir de 2030. Pela primeira vez, teremos uma rede que ela vai ser omnipresente, isto é, ela estará em todos os lugares. Ela terá que atender todas as geografias do nosso planeta. Ela vai propiciar também uma integração do universo digital, do metaverso, com o universo físico para que atenda às necessidades humanas. Ela vai ser uma rede extremamente rápida, velocidade a nível industrial vai ser de 1 terabits por segundo, sendo que o 5G vai chegar a 1 giga. Então imagine, temos 1000 vezes mais poder e velocidade que a rede 5G atual. Existem desafios. E quais são esses desafios? Os desafios são trazer uma integração, uma inclusão digital muito maior, pois temos bilhões, mais de 3,5 bilhões de pessoas no mundo todo que não têm acesso à internet. E essas pessoas são as que estão, na grande maioria, vivendo no estado de extrema pobreza. Dentro das áreas de pesquisa, a internet dos seres quer dizer que a internet ela vai passar de ser só uma internet conectando a nós com os computadores ou nós com objetos industriais, como ser integrada em tudo, em equipamentos médicos, como por exemplo, identificar a nossa pressão, a nossa qualidade de saúde, nossos batimentos cardíacos, poder integrar isso com hospitais diretamente. Então, essa internet ela vai estar conectada em tudo que é objeto e coisas, inclusive integrada em nós. Considerando que estamos evoluindo também com a medicina e a tecnologia, a qual estaremos cada vez mais vivendo uma sinergia, uma integração de homem e máquina. E isso vai atingir muitas áreas, inclusive educação, áreas de desastres, de identificação de pessoas, de sinais vitais quando estiverem os grandes desastres, isolamentos e assim por diante. Um estudo de como integrar os 5 sentidos humanos para que eles sejam identificados através dos processos
de redes sem fins de comunicação e que eles sejam interpretados para se tomarem ações de proteção do ambiente, de identificar com alguém que está com alguma questão de pânico ou que está em perigo. Tudo isso é uma internet que irá trazer uma nova mudança de paradigmas para a humanidade a partir de 2030. Esse assunto é tão inesgotável quanto a quantidade de informação que a gente obtém através da internet, né? A gente vai continuar, só que daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estação Livre de volta, falando de internet, recebendo aqui Lisiane Lemos e Simara Conceição. Todos os dias recebemos uma avalanche de informações de diferentes meios de comunicação, principalmente das redes sociais. E esse excesso acaba gerando incertezas e muitas dúvidas sobre a confiabilidade do que se lê ou assiste. E essa é a grande questão dos nossos tempos, né? A quantidade de informação que a gente recebe todos os dias nas redes sociais. Então é WhatsApp, Instagram, TikTok, vídeos no YouTube, a gente se conecta no Netflix, na Amazon, e é uma coisa que realmente é excessiva. Mas eu acho que a questão fundamental não é exatamente a quantidade de informação que a gente recebe. A internet é quase que inesgotável. Porém, existem mecanismos decidindo aquilo que vai aparecer para a gente ou não, os algoritmos, né? E é nesse momento que a situação fica um pouco mais delicada, em termos de fortalecimento da democracia, em termos de que tipo de informação a gente recebe, quem são os responsáveis por decidir aquilo que aparece ou não. Eu não diria que é uma terra sem lei, exatamente, porque estamos também dentro desse jogo, né? A gente também é consciente dos processos. Não somos alienados e absolutamente passivos diante do fluxo comunicacional e informacional. Somos agentes de transformação, a gente também está no jogo. Então, mais do que uma legislação, mais do que pensar em regras, a gente também precisa se apropriar dessa discussão enquanto sociedade civil. A gente precisa preparar as novas gerações e todo o tecido social para entender o fluxo comunicacional nas redes sociais, entender os critérios, os agentes políticos, econômicos, como que a gente pode dialogar com as empresas, né, de tecnologia ou fazer militância política, digamos assim, para que a gente possa ter acesso aos critérios que determinam aquilo que aparece como relevante nas redes sociais, né? Não é que a infodemia ou os memes na internet, o YouTube, surgem como obra do acaso. Não, surgem como uma demanda comunicacional do mundo que a gente vive, que é o mundo da pressa, o mundo da falta de concentração, né? Você não consegue gastar mais do que 1 minuto em uma atividade, você precisa pular para a próxima. Os stories do Instagram você precisa passar para o próximo, a timeline você precisa passar para o próximo. Isso gera uma pulsão de produtores de conteúdos, né? Essa busca por engajamento, likes, comentários nas redes sociais, que vão gerando esse circuito, digamos assim, insustentável, né? Do ponto de vista psicológico. O rebote é exatamente essa pulsão pelo próximo conteúdo, que te faz gastar pouquíssimo tempo analisando, contextualizando uma informação simples, certo? E eu vejo muitas discussões, né? Ah, meu Deus, como que alguém acredita nisso? É muito comum, né, quando a gente está discutindo fake news. São várias coisas absurdas, né, que circulam nas redes sociais e a gente pensa assim, poxa, como é que alguém acredita em algo assim? Mas não é uma questão de ser educado ou não, de ser preparado ou não. É uma questão de você estar tão ligado a essa lógica de ir para o próximo, que você não tem o tempo de reflexão necessário para compreender e aprofundar uma informação. Seja ela simples, seja ela absurda, seja ela complexa.
Como que a sociedade pode avaliar e classificar melhor os conteúdos e ter clareza daquilo que eles estão vendo, né? Na minha opinião, mais tempo para as pessoas. Uma sociedade mais justa, uma sociedade com mais oportunidades de lazer, para que as pessoas possam ter consciência do entorno, né? Ter consciência de quem elas são, das suas identidades, condições socioeconômicas de florescer para a dignidade. Então você quer garantir que essas pessoas leiam com qualidade, classifiquem os conteúdos, garanta tempo e dignidade para essas pessoas. Porque uma vez consciente do mundo, é muito mais simples você tomar boas decisões, classificar os conteúdos. Simara, a era da desinformação. A gente viveu um momento, é importante a gente trazer uma expressão que a gente fala muito, que é do fake news. Isso criou uma indústria que ganha muito dinheiro com isso. O que a gente pode contar para o nosso público sobre? Acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é quanta polarização está surgindo com a internet, né? E como essas divisões de opinião, a gente consegue dividir governos inteiros, populações inteiras, e a gente consegue mudar a história. A gente está falando de mudar a história a partir de informações que podem ser falsas e podem impulsionar certas situações para a sociedade. Então, desde conteúdo, desde notícias, tudo isso pode gerar grana e pode estar financiando o quê? Né? Acho que vale muito a pena a gente se questionar sobre isso. Recentemente, eu vi um vídeo que viralizou em todas as redes sociais, que era de uma professora que ela fez com que ela fosse presa para que ela tivesse tempo de ler um livro. E viralizou como se fosse real. Como se fosse real. Só que, na verdade, era um conteúdo de piada. Era uma piada e era uma atriz que fez uma novela há muito tempo atrás, ninguém estava associando ela, porque ela não era tão popular assim. Mas o quanto que a gente está refletindo, né? Porque o que a gente vê de várias pessoas de situação vulnerabilizada, que são realmente presas em situações de injustiças, e a gente não está refletindo. E a nossa atenção é dinheiro. Então, como é que a gente está dando atenção? E ao que a gente está dando atenção, né? Então, acho que vale muito entender que os dados e a nossa intenção, a nossa atenção também, isso está gerando grana para alguém, não está vindo para o meu bolso. E essa reflexão é muito importante ser feita, né? Assim como o terra de ninguém. Ouvi muito dizer, internet é terra de ninguém. Mas a gente teve aí 2 momentos importantes, que é a Lei de Proteção de Dados e o Marco Civil da Internet. A gente conseguiu, com esses momentos aí, dar nome, dar dono para essa terra, Lisiane? Eu acho que ainda não, Cris. Voltando no assunto que a gente estava falando antes, eu uso uma frase, acho que em vários momentos, se você não está pagando pela informação, você é o produto. Você é o produto. Exato. Você é o produto. Então, está pagando pelo tempo de tela, pelo que você está consumindo, por questões de comportamento. Então, eu consigo saber desde gênero, raça, geolocalização, poder financeiro. E agora sobre ser a terra de ninguém, né? Quando a gente está falando agora de inteligência artificial generativa, a grande questão é regulação. Quem é que manda nesse negócio? Porque se eu vou deixar em autorregulação e a empresa que tem um interesse financeiro regular, ela vai colocar para os seus clientes, para aqueles que investem. E quando a gente está falando do Marco Civil da internet, ou vai ser o provedor de internet, ou vai ser quem dá acesso, ou vai ser a empresa de advertising. Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresa de publicidade e a gente faz essa captação pela atenção. Qual é o grande ponto que eu queria ressaltar para o nosso público? A gente acha que regulação na internet e acesso à informação é coisa de empresa de tecnologia, é coisa de desenvolvedor, é coisa de gente como eu que estudou tecnologia da informação. Acesso a dados e privacidade é um assunto de qualquer pessoa. Num seminário de inovação que eu fui, falou assim, você tranca a chave da sua porta, você fecha a sua janela. Por que você deixa o seu dado aberto para qualquer um pegar? E o que a gente tem que fazer para não deixar o nosso dado exposto aí para qualquer um vir roubar? Não faça como todo mundo que, quando vem, aceita aqueles termos e condições, rola para fazer de uma vez. Presta atenção em qual é aquela plataforma, o que a qual gente é não o quer dono. ler. Tem que ler o que a gente não quer ler. Não quer ler, mas procura quem é o dono, a quem eu estou servindo, em que país aquilo está localizado. Não precisa fazer uma pesquisa muito profunda para ver aquilo. Tem uma senha complexa, que não seja com um número simples, que não seja fácil de qualquer um adivinhar. A data de aniversário de um parente, o nome de um filho. Senhas repetidas, data de filho, nome. Se aparecer alguém,
duvida primeiro, confia depois e combina com a tua família também perguntas estranhas. Se aparecer alguma coisa estranha, eu vou te fazer essa pergunta e você tem que dar essa resposta. Então, cuidado onde você anota, os números que você usa e sempre pensa nisso. Se você fecha a porta da sua casa física e a sua janela, feche também as portas digitais. As digitais. É difícil de acreditar, mas mesmo em uma metrópole como São Paulo, tem gente que vive, sim, praticamente sem internet, sem acesso à internet gratuita. Na zona rural de Engenheiro Marcilac, fundão ali da Zona Sul, as pessoas pagam para ter o sinal dentro de casa, mas ficam sem quando estão na roça. Nós estamos em Engenheiro Marcilac, no extremo sul de São Paulo, 14 mil moradores em média. Dá licença, TV Cultura em busca de sinal de internet. Dizem que pra lá, na Marcilac, é impossível ter sinal de internet, é isso mesmo? É. O pai tá on ou o pai tá off? Tá on, né? O pai tá on? É, né? Tem sinal aí? Tem? Não. Então o pai tá off. Ah, é off, é? É off. Ah, eu pensei uma que eu tava ligado por estar trabalhando. Lá do ponto de ônibus lá do Marcilac, depois não tem. Eu até tenho. Só que demora bastante pra poder carregar as coisas. Internet não existe, né? Existe natureza, existe água limpa, existe ecoturismo, mas internet não. Sumiu, eu liguei os dados móveis, nada. Nada. Para mim acessar a internet, eu preciso pelo menos andar uns 5 quilômetros, que é lá no campo de futebol, que pega um pouco de sinal. Que a conexão aqui não existe, né? É somente pagando, né? Mesmo assim é difícil. Só dá sinal quando o senhor for para a área urbana, lá pro lado de Palheireiros, para lá que o chip já começa a dar sinal. Quantos quilômetros daqui? Eu acho que é uns 10 quilômetros, 15 quilômetros. É 15 quilômetros daqui para Palheireiros. A história é que às vezes a gente, quando precisava de um sinal, a gente mandava a criança subir na árvore ou então ia para aquele morro mais alto. Hoje você tem internet na sua casa, que é pago. Pago. Então quer dizer, se você tiver que se comunicar, você tem que correr para dentro da sua casa. Para dentro de casa. E outra, no dia que eu não tenho as condições de suprir hoje com pagamento. Amanhã eu tô sem internet. Pra gente há muitos impactos negativos, né? Porque a gente é considerado polo ecoturístico de São Paulo e não tendo internet também fica difícil para a gente divulgar eventos, feiras. As áreas mais afetadas é o turismo, né? E também a agricultura, né? E fora isso também cursos para os jovens e qualificação por e-mail, internet. Vocês imaginam vocês sem internet? Não. Não dá para imaginar? Por quê? Porque a gente precisa pesquisar as coisas, né? Saber o que tá acontecendo, né? Escola. Pesquisa da escola, tem um monte de coisa pra gente saber. Fofocar. Isso, com certeza. As escolas aqui na pandemia foram muito prejudicadas, porque eles deram até para alguns alunos os tablets, mas não tendo a torre de telefone também foi um tiro no pé, modo de falar. É que é importante lembrar, até por questão de emergência, né? Porque se acontece alguma coisa aqui, precisa de uma ambulância, precisa ligar na delegacia, não tem sinal. Então aí eu pergunto, se acontece alguma coisa com uma criança, com alguém, como que a gente se comunica? Nós acionamos já o Ministério Público, até agora também não recebemos um retorno, né? O que o senhor está torcendo? Que chegue uma torre para poder favorecer todo esse povo necessitado. Eu acho que em pleno século XXI, eu acho é o mínimo que falta, é isso aqui. Simara, quem não nasceu com toda essa tecnologia, que já está excluído por conta da desigualdade digital que a gente tem no Brasil, a pessoa está fora desse meio, a gente pode olhar e dizer que não tem como você, hoje no mundo atual, estar excluído digitalmente, fica atrasado. É isso mesmo?
É isso mesmo, Cris. E aí, eu queria muito falar de futuro tecnológico com equidade. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, sobre isso que eu trabalho, por isso que eu faço o que eu faço nas redes sociais. Mas não tem como a gente falar de futuro se a gente não falar dos últimos 3 anos que a gente viveu. E a gente viu o quanto foi latente essa exclusão por as pessoas não terem acesso à internet nesse momento que a gente viveu, em momento de pandemia global. Então, por exemplo, eu tive acesso a fazer entrevista online, processo seletivo online, entrar numa empresa global online, os primeiros anos trabalhando online. Mas muita gente não teve esse acesso, muita gente perdeu seu emprego, muita gente não teve acesso à formação online, né? E do outro lado, eu estava dando aula online para outras pessoas, para mulheres diversas, mulheres pretas, entrarem na tecnologia. Então, se você não tem internet, como você faz parte de acessar essas possibilidades de um futuro mais com equidade, sabe? E aí, falando de Brasil, eu entendo o seguinte, se a gente ainda fala de pessoas que não têm saneamento básico em casa, não tem alimentação em casa... Mais de 5 milhões de casas sem banheiro. Exatamente. Como que a gente fala de... Meu Deus, a internet é fundamental, né? Mas como a gente estava falando nos bastidores, por que tem que ser para as pessoas que estão vulnerabilizadas? Não é ou o banheiro ou a internet. Por que não? Eu preciso de comida na minha mesa, eu preciso de educação, eu preciso de saúde, eu quero banheiro, eu quero internet sim. Direitos básicos e para que eu possa construir um futuro possível para mim, para minha comunidade e para a galera que eu tô ali inserida, né? Então... fica para trás e eu espero que a gente mude isso aí, hein, Liz? Estamos mudando. Você e Lisiane são as pessoas que estão mudando, porque a Lísia acabou de assumir aí a primeira Secretaria de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade do país no governo do Rio Grande do Sul. E aí eu queria que você falasse um pouco, qual que é o papel do poder público em fornecer esse acesso à internet para toda a população? Acho que é importante, Cris, reconhecer, né? No Rio Grande do Sul, internet, acesso à informação é um direito fundamental. Isso dá muito norte. O poder público, ele tem informações sobre toda a população. Então, a gente estava até rindo, né? Que eu já sei que são mais de 2.300 escolas, 11 milhões de habitantes. A gente tem a população mais longeva e são para essas pessoas que eu tenho que levar. E quando se fala na questão de equidade, eu tenho que considerar onde essa pessoa está. A gente estava falando de zona rural, a gente está falando de zona urbana, a gente está falando de territórios quilombolas e fornecer tecnologia para que todas essas pessoas possam evoluir. E mais do que isso, né? Não é só da infraestrutura, é da formação, é dar acesso e mostrar o que a gente tem de bom dentro dessas comunidades. Então, eu acho que todos os governos, independente da esfera, têm um papel de entender a sua população, de desenvolver políticas e alinhar recursos. E quando eu trabalhava no setor privado, eu falava, né, que o interesse das pessoas é na medida do incentivo financeiro e, enquanto poder público, é na medida do orçamento direcionado para que a gente leve internet, para que a gente leve educação e para a gente leve acesso. E aí, falando especificamente, né, da minha pasta hoje, a gente centraliza em educação, trabalho rural, então, no campo, né, sendo uma população majoritariamente rural, transformação digital do pequeno empreendedor e acesso ao cidadão, né, que um pontinho, assim, para a gente exceder. O Brasil é um dos países que tem o maior número de serviços digitais do mundo. Mais de 90% dos nossos serviços são fornecidos pelo telefone. O problema é, todo mundo consegue acessar? Não. Todo mundo sabe usar? Então, é esse meu trabalho do dia a dia, fazer com que o povo use o que a gente oferece. Às margens do rio Tarumã, no Amazonas, a internet via Wi-Fi é novidade na comunidade agrícola Amazonino Mendes. A jovem influenciadora Tatiana Souza se beneficiou da tecnologia e agora ela mostra para o mundo um pouco da rotina da vida ribeirinha lá no seu canal no YouTube. Olá, Estação Livre. Eu sou a Tatiana, aqui da comunidade Agrovila, no Amazonas. Eu tenho um canal no YouTube chamado Tatiana Souza, onde eu mostro um pouquinho da vida ribeirinha, um pouco sobre as curiosidades aqui do Amazonas, suas belezas e um pouco mais. Vou mostrar um pouquinho das ruas, das casas e espero que vocês gostem. E é assim a frente da comunidade. Como vocês podem ver, tem uma casa flutuante na frente e a canoa de alguns moradores. Eu sempre me refiro aqui como Comunidade Agrovila, mas na verdade o nome é Comunidade Agrícola Amazonino Mendes, fundada em 10 de abril de 1994. Aqui uma imagem do rio e da mata ao redor da comunidade. Como vocês podem ver, é floresta a perder de vista.
Gente, o acesso à internet tem impactado a minha vida de várias formas, né? Agora eu posso compartilhar um pouco do nosso dia a dia com as pessoas que moram no Brasil e até mesmo fora do Brasil, né, em outros lugares do mundo. Consigo ter acesso a um curso online ou fazer alguma pesquisa de trabalho aqui mesmo na comunidade, sem precisar ir para Manaus. Então, isso é uma forma de contribuição para a educação. A internet que tem aqui é mérito todo da comunidade, os moradores que foram atrás de ter internet aqui e não teve nenhuma ajuda do governo. Inclusive, aqui a gente tem que pagar uma taxa de 150 por mês para ter internet por cada casa. Quando não tem energia, não tem internet, e a internet também aqui não é estável. Como vocês podem ver, o chão da comunidade é só areia. E essa aqui é a escola, a única escola que temos aqui. E aqui fica o posto de saúde onde os curumins e os seus pais tomam vacina. E também fica a sede onde acontecem as reuniões da comunidade. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tentei mostrar aqui um pouquinho da comunidade de Agrovila. Oi, gente, tudo bem? Estação Livre de volta, falando de internet, recebendo aqui Simara Conceição e Lisiane Lemos. Artes digitais com certificados que garantem um caráter de exclusividade. Os NFTs estão movimentando a internet e tornou-se um mercado interessante para os artistas visuais. Nunca ouviu falar? O Estação Livre te explica. Um NFT é a sigla para Non-Fungible Token, ou Token Não Fundível. Essa tecnologia ela surgiu mais ou menos aí em 2017. Acho que sempre é bom explicar o que é não fungível, a gente usa um fator de equivalência. Então, por exemplo, uma moeda. Se eu te der uma nota de R$1, você consegue me devolver uma outra nota de R$1 e elas têm valores equivalentes. Mas, por exemplo, se eu pegar uma obra de arte, mesmo que você me entregue uma outra obra de arte do mesmo pintor, ele não tem o mesmo valor, porque tem a questão de ser único, de ser exclusivo, de ser aquela peça. Isso é algo não fundível, é algo que não tem um valor equivalente, que é algo único. Você tem uma Mona Lisa lá no Louvre. Embora Da Vinci tenha pintado 3 Mona Lisas, só a primeira é a que está no Louvre. E a primeira é a que tem o maior valor. Por que eu quero uma imagem exclusiva dentro do campo das artes? Quanto mais exclusivo é algo, mais caro ela fica, mais rara ela é. O que a gente tem de notícia do NFT mais caro já vendido é o The Merge, que foi um NFT, que foi uma coleção que foi comprada por 312 mil pessoas, todas juntas. E ele foi, se eu não me engano, cerca de 61 milhões de dólares. E a gente tem o famoso Bored Ape, que é o macaquinho, né? Que é o macaquinho do Neymar, sim, que a maioria das pessoas começou a conhecer sobre NFT. E o Bored Ape já foi vendido por 3 milhões, 6 milhões. A gente tem o caso do Snoop Dogg, que fez o clipe dele e usou o Bored Ape como um dos personagens, o NFT dele, né? Como personagem do clipe. O que faz uma NFT valer milhões? É toda essa questão de ser única e exclusiva. Quando a gente vê casos de obras de arte valendo muito, normalmente elas têm toda uma questão do tipo de gerar benefícios, de gerar acessos exclusivos junto com a compra delas. Ou delas serem muito únicas, de artistas, ou de que o processo de criação delas foi muito único, o que traz o valor para elas, sendo no mundo real ou no mundo digital. Surgiu hoje um mercado de obras digitais, de obras de arte digitais. Então, cada vez mais galerias de arte têm criado verticais
onde elas também olham não só para as obras físicas, mas para as obras de arte digital também. O NFT, ele é uma parada nova pra mim, quando eu entrei, foi o quê? 2021. Primeira coisa que eu vi foi tipo assim, primeiro os valores, né? Mas o que eu via mesmo era a possibilidade da arte digital, né? Da ilustração, da pintura digital, ela ser equiparada à arte tradicional, né? Eu acho também que serve como uma forma da gente colocar nosso trabalho ali e eternizar ele. Pelo menos é a forma que eu penso, que eu quero acreditar que o meu trabalho vai ser feito, sabe? Eu gosto de pensar que o meu trabalho um dia ele vai ser muito grande. Um dos trabalhos que eu mais gostei de ter feito foi a arte pro Casimiro, o streamer Casimiro. Tipo, ele é gente boa pra caramba, e aí ele entrou em contato comigo pra fazer uma obra. Tipo, é uma arte que tem mais de 300 personagens, tá ligado? E essa arte aqui conta a história da live dele. É muito maneiro. Tem muitos detalhes e tal. Tem uma galera que eu conheço que conseguiu mudar de vida através do NFT, sabe? Tipo, é muito sobre isso, mano. Da gente não ter nem essa perspectiva de que a gente pode ser artista e através do NFT, o nosso trabalho está rodando o mundo. Lizzy, NFT, Bitcoin, metaverso, o que é isso? Cada vez mais a gente vai entrando nesse mundo digital, parece que no futuro eu só vou viver dentro dele. É isso mesmo? Talvez. Eu acho que a tecnologia existe para aumentar o nosso potencial e tudo que a gente cria. Então, acho que foi o que a gente viu na reportagem, que ele cria e a obra dele vai para o mundo inteiro. Eu tive a oportunidade de estar numa missão de tecnologia agora em Nova York, visitando as maiores empresas do mundo, e todos os meus colegas ficavam apavorados. Daqui a pouco a inteligência artificial está fazendo o meu trabalho, não vai ter mais lugar para mim, e eu estava completamente animada. Eu acho que a tecnologia existe para potencializar fazer a parte chata do nosso trabalho para que a gente se divirta, para que a gente interaja. A tecnologia existe para que a gente chegue em cada cantinho desse país levando a nossa mensagem, que a gente inspire pessoas a saírem desses lugares. Qual é o grande ponto que eu tenho como desafio hoje? É tirar o medo das pessoas, é isso. Bitcoin é para todo mundo, NFT é para todo mundo, inteligência artificial é para todo mundo. Ah, mas eu preciso saber tudo, Lizzy? Não, a gente não vai saber de tudo e esse é o ponto. A gente nunca vai saber, mas vai estar correndo atrás. Então, encontrar o que tem a ver com o nosso trabalho, eu acho que, falando um pouco de carreira, eu sempre acredito, e a gente vai falar um pouco de profissões, que é muito mais fácil eu saber de um ramo de negócio, você entender de jornalismo e aprender sobre tecnologia aplicada ao jornalismo, do que um desenvolvedor aprender sobre jornalismo e ser uma jornalista. Então, acho que essa é a dica para quem nos assiste. Quais são as evoluções tecnológicas nas coisas que você ama, que aí é um ponto de partida. Simara, mas para chegar nesse ponto que a Liziane trouxe, a gente precisa de mão de obra qualificada. Como nós estamos hoje no Brasil, a gente consegue formar essa mão de obra? A gente consegue formar. A gente precisa agora de um letramento, digamos assim, né? De mais inclusão digital. E a partir daí a gente consegue formar pessoas especialistas também, né? Primeiro uma base e depois a gente leva ali para ramos mais especialistas. Por exemplo, a tecnologia que eu uso é o JavaScript, que foi uma linguagem que foi criada por causa da internet. Então, ela surgiu para que a gente conseguisse ter internet, digamos assim, para que a gente conseguisse trafegar informações pela internet. E aí, quando a gente fala dessa nova tecnologia, que é o blockchain, por exemplo, que é onde estão NFTs, é onde estão ali as bitcoins, as criptomoedas, a gente está falando de uma rede descentralizada. A gente precisa entender como que cria tecnologia para essa rede. Então, primeiro a gente entende um básico, a gente vem ali de uma linha temporal para entender para onde a gente está caminhando, e aí sim a gente vai falar de ser especialista. E um ponto muito importante que Lizzy trouxe é essa questão do negócio, né? Eu sempre falo que é um diferencial para quem é uma pessoa desenvolvedora. Não é só a tecnologia, não é só a ferramenta que a gente usa, mas qual o problema que a gente está se propondo a resolver, né? A gente está fazendo a diferença das tecnologias que a gente entrega? Internet é bom e necessário, mas vicia e causa dependência. Existe até uma doença específica para a angústia que as pessoas sentem quando ficam offline, a nomofobia. Quais são os tratamentos? Como evitar? A gente conversou com uma psiquiatra, Melina Teixeira, para entender melhor sobre esse assunto.
Quando a gente deve se preocupar pensando que isso se torna de fato uma dependência. E quando a gente, por exemplo, vê pessoas com comportamento vivendo em função da internet, ou com pensamentos obsessivos relacionados à internet, ou a pessoa que ela usa como lazer, mas ela entrou ali na internet, com rede social, mídia social, sem um propósito e se perde naquilo, ficou de passar, por exemplo, 10 minutos e quando vê passaram-se 3 horas naquele ambiente digital. Existem pessoas também que chegam a ter sinais de abstinência quando são impedidas de ter contato com a internet, sinais de agressividade, de irritação também. Então, quando a gente tem esse contexto e associado a um prejuízo nas relações, por exemplo, nas relações afetivas, sociais, emocionais, de trabalho, acadêmicas, a gente pode dizer que se configura num quadro de dependência. Ask you, how many electronic devices do you have, like phones, computer? Oh my God, definitely more than 10. iPad, phone, PlayStation, and I have a little tablet. I'm pretty close with my phone. It doesn't really leave my hand very much. My iPhone is the most critical device I have. Do you love that phone a lot? I'm pretty attached to it, yes. I'd be lost without it, probably. Então, o que é nomofobia? Nomofobia, ele é um termo que foi cunhado no Reino Unido e ele se refere a uma angústia, um desconforto de estar offline. A gente geralmente percebe isso nas pessoas mais jovens. Então, esse excesso de conexão, essa hiperconectividade, esse excesso de informação, traz um excesso, de preocupação, sensação de exaustão, esgotamento, prejuízos na concentração e na memória e aumentando a propensão a quadros de ansiedade e depressão. Desde a pandemia, a gente tem relatórios que informam que o comportamento do brasileiro mudou na internet. A gente tem dados da Anatel, por exemplo, que o tempo de internet do brasileiro aumentou entre 40% e 50%. Desde o início da quarentena e é maior do que a média geral de outros países. Então a gente teve uma mudança de comportamento nesse sentido, sim. Já tem uns dados de pesquisas, mesmo antes da pandemia, que informam que pessoas, por exemplo, que têm contato com um excesso de exposição a notícias ruins, elas desenvolvem sintomas de estresse pós-traumático. Então, por exemplo, você está em contato com notícias de crimes ambientais, assassinatos, violência em massa, e aí você quer se atualizar daquela notícia e fica ali rolando na tela automaticamente. Então aquilo ali traz um grande mal-estar e pode realmente desencadear sintomas de estresse pós-traumático. Simply watch it go. O principal tratamento é o tratamento comportamental, com psicoterapia. Algumas vezes a gente usa o recurso da terapia ocupacional para a mudança de hábitos nesse contexto. Algumas vezes remédios serão necessários, também medicações, e para a gente não tem que demonizar a internet e tecnologia, pelo contrário, mas é usá-la a nosso favor também. Algumas medidas podem ser interessantes, como por exemplo, de reduzir os estímulos de notificações de aplicativos no celular e computadores, limitar, por exemplo, o tempo conectado, usar tempos específicos do dia, por exemplo, eu vou usar a internet ou o celular, o computador 8 horas da manhã, 14 horas e à noite e nada mais. Silenciar perfis, mídias, canais, todas as coisas que lhe trazem mal-estar, lhe trazem gatilhos de mal-estar também. Acho que é importante aqui a gente falar disso. Ainda não acabou, não. Depois do intervalo, a gente vai ver como a internet ajuda a divulgar trabalhos que talvez não seria possível conhecer se não fosse a velocidade com que a informação circula. É rapidinho. Historicamente invisibilizados, os artistas indígenas se beneficiaram das redes sociais para divulgar os seus trabalhos e alcançar um público maior. É o caso do grafiteiro amazonense André Huck e do grupo de rap do Mato Grosso do Sul, Bro MCs.
sou do Amazonas, né, da cidade de Manaus. Desde 2018 que eu estou no estado de São Paulo, né, em Guarulhos, trabalhando com a arte. No estado do Amazonas foi onde que eu vi o que tinha ao meu redor, que eram árvores, eram seres da floresta, eram os rios que corriam próximo de onde a gente morava. Então, através de tudo isso, eu conectei e trouxe para o trabalho que eu faço hoje nas ruas, né? Então, essas vivências que eu tive também nas comunidades indígenas e ribeirinhas também conecta com o meu trabalho que eu desenvolvo hoje. Eu lembro que quando eu comecei a fazer grafite, teve até um amigo que bagunçou assim, ó, pra você ser artista, grafiteiro, você tem que ter uma página nas redes sociais, né? E aí eu criei a minha página nessa época, acho que 2009, 2010, e foi quando eu vi um leque de artistas que tinha por todas as cidades. É porque antes era difícil o contato, lá no norte não tinha revista, era difícil chegar às revistas, né? De grafite. Então, quando veio as redes sociais, quando veio a internet, deu uma ajudada, né? Tanto para a gente conhecer outros artistas de fora, quanto os artistas de fora conhecer o nosso trabalho também. Impulsiona muito o meu trabalho, né? Em várias cidades que eu passo, eu vejo isso, que a internet dá esse impulsionamento. Ali é um portfólio seu, né? Então a gente já vê empresas atrás do seu trabalho, dos seus serviços, através das suas redes sociais, né? Então ali é o seu portfólio, você tem que ter, né, umas boas fotos, né, um bom texto. A luta é constante, eu sou perseverante, não vou descansar, nem por um instante, seu olhar não esconde o medo de do meu povo. Hoje a internet, tipo, é muito bacana, assim, tipo, de que a gente possa colocar o nosso trabalho, a nossa realidade, a nossa cultura, para não indígena ver através disso. O Pro MCs, quando lança o seu primeiro, vamos dizer, o seu primeiro álbum, né, o demo, tipo, chega em vários lugares, é por causa da internet, muitas pessoas conseguiram acessar, ver, né, muito bacana de ver isso, porque a internet ajudou bastante o Pro MCs também para colocar o seu trabalho, mostrar a sua realidade, como que é o dia a dia da comunidade indígena, uma coisa muito, assim, especial para nós, né, tipo, falar, nossa, mano, chegou o nosso som naquele lugar, mano, tipo, tá ligado? Aí chegou, tipo, o som do Bro chegou na Alemanha, o som do Bro chegou em tal lugar. Isso é muito bacana, sabe? Salve os guerreiros, mano, Nhandejara abençoe. Nhanderecô, que está sempre na luta. Antes do Bro começar, né, tipo, a gente, tipo, não tinha como a gente mostrar o nosso trabalho, não tinha como a gente defender. Na nossa aldeia era muito difícil, né, o acesso à internet, né, pra gente ter, né, acessar, né, a conhecer outros grupos também, né, era bem difícil, né, a internet naquela época não tinha chegado ainda aqui na nossa aldeia, né, é nós quatro, né, a gente que pensa, né, a gente que escreve, né, e coloca, né, então é no YouTube, Facebook, né, Instagram, né, é tudo a gente que faz, né, e assim, né, a gente vai, né, conectando, né, com os outros lugares também, né. Aldeia unida, mostra a cara, cheiro renoi, Eduorendivê, venha com nós nessa levada, cheiro renoi, Eduorendivê, aldeia unida, mostra a cara. Que bacana conhecer esses trabalhos. Você sabe que isso é uma das coisas que eu mais me empolgo quando eu penso na internet. Nas amizades, nas conexões que eu fiz, artistas e pessoas, histórias que eu conheci, que eu não conheceria, por exemplo, Luva de Pedreiro, nunca conheceria se não fosse a internet. Mas aí eu te pergunto, Simara, esse espaço é uma escolha conhecer essas pessoas ou, na verdade, tem um algoritmo por trás aí que está controlando tudo isso? É um pouco dos dois, é um pouco dos dois. Existe, sim, um algoritmo que não é conhecido, que a gente não tem acesso e que estão, de alguma forma, nos ditando o que a gente consome. Mas existe também a forma que a gente consome, né? Existem também as nossas escolhas, né? Dá para refletir, dá para questionar, porque na nossa totalidade a gente acaba sendo bombardeado com muita informação e de conexão com pessoas que a gente não imaginava. Mas foi muito como você começou o programa, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado ruim é bom da gente questionar,
É bom da gente procurar informação, da gente se educar mais, da gente ler os termos. E o lado bom é legal de aproveitar, né? Uma das conexões que eu fiz durante esse momento que a gente precisou estar online, por exemplo, foi com você, foi com minha mentora, Nina Silva, também. E assim, gente, você imaginar alguém que saiu de Alagoinhas, eu nunca me imaginei em São Paulo participando de um programa, sabe? Então, a internet, ela tem esse poder, sim, de levar pra gente para lugares que a gente nunca imaginou, né? Então, é muito legal de aproveitar essas oportunidades. Liz, e no meio disso tudo nós estamos falando de coisas boas, mas a gente também tem questões muito sensíveis, crimes que podem estar acontecendo também nesse ambiente, né? Já estão acontecendo, né, Cris? A gente teve um episódio nas últimas semanas de um aplicativo chamado Simulador da Escravidão. Eu quero trazer 2 pontos aqui que a Si também falou. O algoritmo funciona para o bem. Então, se você quer apoiar um criador de conteúdo, os grupos que apareceram aqui, se inscreva, sinalize e engaje, porque isso vai fazer o algoritmo entregar para mais pessoas que têm um perfil parecido com o seu. E para o lado ruim, a gente tem um tráfego de informações muito grandes. Eu trabalhei em 2 grandes empresas de tecnologia. Em algumas delas não existe um humano interagindo, fazendo filtro. Então, o usuário tem uma responsabilidade, denuncie, compartilhe, fale com outras pessoas para denunciar, para fazer esse perfil cair, que a gente também educa o algoritmo para evitar que crimes aconteçam online. Então agora você já sabe, você tem um papel muito importante nesse mundo digital. Meninas, muito obrigada. Simara, agradeço. Lisiane, foi um prazer ter vocês aqui. Esse programa foi muito informativo, eu não tenho dúvidas. E você, se perdeu alguma informação, quer rever o que foi dito? Já sabe, né? Acesse o nosso canal no YouTube ou baixa o Cultura Play, que lá tem tudo, todos os nossos programas, os nossos entrevistados, esses assuntos incríveis que eu trago para vocês toda semana. Na semana que vem eu volto com muito mais. Boa noite! Quem mexe com a internet fica bom em quase tudo. Quem tem computador nem precisa de estudo. Estudar pra quê?